Ok. Deixa-me já aqui concluir, tirar isso aqui. E vou começar a partilhar. Pronto. O intuito é a gente fazer um validador, né? Na verdade, não um validador, mas um conversor de temperaturas de Celsius para Fahrenheit. Então, a gente sabe que, vou colocar aqui um comentário, que F, né, que é Fahrenheit, vai ser igual a Celsius vezes 9 dividido por 5 mais 32. Isso é a fórmula que a gente recebeu. Isso aqui vai servir para a gente fazer o nosso método. Então, o que é que a gente precisa? Primeiro, criar um input e um formulário, dentro de um formulário, certo? Então, vou criar aqui meu primeiro edit form. E dentro do edit form, a gente tem o model, né? O model. O model, como a gente não vai precisar criar uma classe para já, não precisamos para fazer isso, porque a gente só precisa de um valor, né? Então, não precisa criar uma classe para pegar um valor. Posso fazer uma variável local. Vou fazer isso. Vou fazer aqui @this. O que é que eu faço com isso? Eu estou passando para o modelo a página inteira. Então, isso evita que o nosso formulário crie uma exceção. O form name, eu vou colocar aqui temperature convert, ou temperature form. Vou fechar aqui o método edit form. Agora eu vou adicionar ainda aqui o onValid form, né? Primeiro eu vou fazer aqui o @code antes disso. E aqui no @code eu vou criar as variáveis que eu vou precisar. Então eu vou criar primeiro uma variável float do tipo float, private float, e essa variável vai ser temperature. Pronto. E agora eu vou criar um private float resultado. Malta, lembrem sempre result. Lembrem sempre que quando eu faço na forma da nomenclatura, quando é private e não tem os acessórios automáticos, que são o get, set, ou implícitos, o que é que eu faço? Eu tenho que começar ela desse jeito aqui, ou seja, com o underline e o letra minúscula e o nome da variável, certo? Aqui, agora eu vou criar o meu método, então vai ser um private também, void calculate. Eu vou colocar conversion calculate. Só conversion. Ok. Pronto. Agora, vou colocar aqui onde vai aparecer meu resultado. Então, result vai ser igual a temperature, vezes 9 dividido por 5, mais 32. Pronto. Aqui vai ser feito o meu cálculo. Vou colocar aqui um valid form. Eu poderia colocar o onSubmit, certo? Porque eu não estou validando nada. E vou colocar aqui o conversion para ele enviar os dados para o conversion. Não precisava ser o valid. O onValid passa também, mas o mais adequado é o submit, porque o onValid submit é quando eu quero validar se o formulário está preenchido ou não, se todos os dados estão corretos ou não. Então agora eu vou colocar aqui uma label. Primeiro eu vou colocar uma div, né? Div. Aqui eu vou colocar uma label. Vou colocar aqui class form control.
Aqui vou colocar o input number. E aqui no input number eu vou colocar o valor @bindValue, que vai ser igual ao meu temperature. Vou fechá-lo. E aqui ele já vai validar a informação a partir disso. Vou só colocar uma label aqui, que vai ser para o temperature text. E aqui vai ser o meu ID, é igual a temperature text. Pronto. Basicamente eu já tenho aqui o meu formulário. A única coisa que falta aqui é eu colocar um botão, que eu vou especificar a classe dele como btn, btn primary. Eu estou usando aqui os recursos que a gente tem de Bootstrap, certo? Pronto. Vou executar o meu código aqui. Se não tiver faltando nada, ele vai correr bem. Então aqui eu já tenho o meu formulário. Ah, isso está mal. O form é aqui embaixo. Class, form control. Vai sair daqui, vem para cá. Vamos ver aqui, pronto. Temperature e o formulário, certo? E os dados. Então, aqui falta colocar o valor, né, que é converter, ou convert. E pronto. Deixa eu só agora, vou atribuir aqui um espaçozinho, margem Y, de 5, para ele ficar lá embaixo, mais embaixo possível. E ele está aqui o botão. Então, se eu colocar aqui um convert, ele tem que aparecer, teria que fazer alguma coisa. Por que não está fazendo? Porque eu não estou mostrando o result ainda. Então, vou colocar aqui o result para aparecer. Vai ser um H1 arroba underline result. Vou guardar. E vamos ver lá. Já está aqui, ó. 2, 35, 3, 35 e poucos, certo? Menos 1, converte. Vou fazer aqui uma coisa de propósito, certo? Que é colocar nenhum valor aqui. O que acontece? O Blazor, ele já nos coloca aqui uma validação automática, certo? Ele não permite que eu passe informação vazia aqui no número. Nem permite que eu insira, por exemplo, valores numéricos. Ele pede aqui sempre que eu insira um número. Mesmo que eu não esteja validando nada. Porque isso é... Eu disse que isso aqui é um form control, certo? E, consequentemente, ele vai atribuir todas as validações, porque também eu estou dizendo que é o input number, para não permitir que eu passe os dados vazios. Mas, eu até mostrei isso para um colega de vocês, é importante sempre que a gente evite que o utilizador faça alguma coisa que não deve. Que seria, por exemplo, carregar aqui sem enviar nada aqui, porque a gente não está fazendo validação. Toda essa validação ela está sendo feita pelo próprio sistema. Então, muitas vezes, para validar, é importante a gente checar se, por exemplo, a informação ela está vindo nula ou não. Para isso, eu vou só colocar aqui um nulo em temperature e um value aqui. E eu vou explicar o que a gente está fazendo. If temperature is not null. Essa validação que eu estou fazendo aqui, ela substitui, não é substitui, mas é uma validação extra para permitir o seguinte. Primeiro, o que foi que eu fiz? Eu disse o seguinte, eu quero que a temperatura ela possa vir nula,
para evitar que, se, por exemplo, o utilizador não colocar nada aqui, eu der um jeito de não colocar nada e a validação não passar, e ele não enviar informação nenhuma, eu trave essa informação nula e não crie uma exceção na aplicação. Logo, certo? Logo, quando eu crio aqui uma variável nullable, isso é uma variável nullable, eu sou obrigado a ter que, para testar ela, ou eu vou fazer a passagem do ponto value, porque agora eu posso usar o ponto value. Vejam lá, se eu tirar isso aqui, eu não tenho ponto value, porque eu permito que ela seja nula. E para checar se ela é nula ou não, eu venho aqui, faço a checagem e digo assim, se ninguém enviou nada, certo? Não vai entrar aqui. Mas se enviar alguma coisa, ou seja, se ela não for nula, você entra aqui e faz o resultado. Como a gente já tem uma validação do sistema que é feita aqui, a gente não consegue simular isso, certo? Mas era possível que a gente conseguisse, se não estivesse fazendo, por exemplo, nesse formato. Se eu, por exemplo, aqui utilizar o input text, deixa eu ver se eu consigo fazer o input text para... Eu não consigo, porque ele não permite validar aqui o campo para... Mas se eu utilizar só o input, e o bind value aqui, eu vou só atualizar aqui o código já para terminar a gravação e para a gente ir embora. Mas eu estou utilizando o input, eu não estou utilizando o input do componente do Blazor, certo? 0, consigo passar. 1, consigo passar. 2, consigo passar. Aqui, não estou passando nada e ele não converte por quê? Chega aqui, ó, e para. Vamos ver lá. Perdão, chega aqui e não entra ali. Vejam lá. O valor temperatura veio nulo. E como veio nulo, não cria resultado. Porque se viesse nulo e a gente entrasse aqui, a gente ia criar uma exceção. Eu utilizando isso aqui, que não faz a validação, a mesma validação que o input text, o input number faz. Ou seja, o fato de a gente utilizar os componentes Blazor, a gente tem uma proteção a mais. Mas mesmo para evitar erros, a gente tem que acrescentar proteções, como essa que eu acrescentei aqui. Ok? Eu vou parar aqui a gravação.